Oi pessoal, tudo bem? Lembra de mim? Meu nome é Luciana Lobo. Nós vamos conversar hoje sobre lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, nós vamos ter o nosso foco hoje é o ENAD, questões do ENAD. Que questões que eu peguei? Eu criei essas questões, não, eu fiz questão de pegar questões do ENAD relacionado à nossa matéria que caíram no ENAD anterior de 2015. Então, em 2015 existia um ENAD já para gestão pública. Eu fui nesse ENAD, encontrei duas questões que estão super relacionadas à nossa disciplina, mega legal. E as questões se repetem? Sim, para quem é concurseiro sabe que nas provas não é que as questões são iguais, que cai a mesma questão. Na verdade, cai questão que tem a mesma vertente. E o mais legal, a melhor surpresa é que quando eu fui fazer as questões que caíram em 2015, elas estão na nossa disciplina. Isso me deu uma calma muito grande. Vamos lá, pessoal, vamos começar a analisar as questões. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre lei de responsabilidade fiscal, duas questões que caíram no ENAD anterior e que a gente tem que analisar e entender. Eu vou explicar para vocês as questões ponto por ponto. Em caso de dúvida, vocês não têm o menor problema, me procura, manda mensagem que eu estou à disposição de vocês, tá? Eu trouxe o texto da questão primeiro para vocês lerem comigo. A questão diz, essa primeira: o orçamento é um instrumento fundamental de governo, seu principal documento de políticas públicas. Por meio dele, os governantes selecionam prioridades, decidindo como gastar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme seu peso ou força política. Portanto, nas decisões orçamentárias, os problemas centrais de uma ordem democrática, como representação, esse termo em inglês, accountability, estão presentes. O que é esse termo? Significa responsabilidade. Então, eles estão usando um termo em inglês que, na verdade, é responsabilidade. Então, esse orçamento é um instrumento super importante para o governo. As questões ENAD, elas sempre trazem esse texto primeiro. E esse texto, é claro que é verdadeiro e ele vai ajudar você a responder o resto das questões. Importante aqui é que está falando sobre orçamento e a responsabilidade desse orçamento, tá? Vamos continuar. Aí ele traz, claro, a fonte, né, desse texto, e aí ele passa a falar: o aumento da transparência requer várias medidas que vêm sendo definidas por especialistas da área, como a adoção de uma linguagem acessível na divulgação do orçamento e da execução orçamentária. Gente, nós ainda estamos na questão, no texto da questão. Então ele começou falando sobre orçamento, sobre responsabilidade, e ele fala do aumento da transparência, que vocês sabem que nós temos agora na administração pública o princípio da transparência. E essa transparência como se dá? Através da publicação dos atos públicos, né? Vamos seguir, vamos para o próximo. Aí ele continua falando: a institucionalização de mecanismos de representação dos distintos interesses nos processos de discussão e aprovação do orçamento, especialmente durante a tramitação da proposta orçamentária no Legislativo. A participação da mídia na divulgação de análise a respeito do ônus e dos benefícios das decisões refletidas no orçamento e a melhoria das instituições encarregadas do controle e da avaliação dos resultados. Tudo isso, gente, é a nossa questão, é o nosso texto inicial. Às vezes as pessoas falam: puxa, o ENAD é difícil. Não é, na verdade é interpretação de texto. Porque vocês vão ver que nas duas questões que eu estou apresentando para vocês, se você tiver um raciocínio lógico em interpretar o texto, você não precisa nem conhecer da lei de responsabilidade fiscal. Até porque eu sempre comento com vocês, direito é lógica, é muito lógico que se você tem um filho, você tem que ajudar no sustento. Que se você mora em condomínio, você tem que pagar as despesas condominiais. Então vocês vão ver que a gente, usando da lógica, nós vamos responder. Lógica e interpretação de texto, vocês já são ganhadores, já são nota excelente, você vai ter uma nota excelente no ENAD. Vamos lá. E aí, só agora que a gente passa para a questão em si. Considerando esses fragmentos de texto e o disposto na lei de responsabilidade fiscal, avalie as afirmações a seguir. Então, analisando o que a gente falou de orçamento, da responsabilidade, da transparência, de como se dá essa transparência, aí a gente vai verificar os itens a seguir, se eles são verdadeiros ou falsos. Gente, toda vez que tiver uma questão com itens 1, 2, 3, 4, e embaixo o item 1 e 2 está certo, o item 3 e 4 está errado, o que eu aconselho vocês? Antes de ver a alternativa,
antes de ver as alternativas A, B, C e D, você lê o item, li o item 1 e no meu entendimento este é certo. Li o item 2 e no meu entendimento este está certo. O item 3, este está incorreto. Por quê? Só depois dessa análise, antes de ser influenciado pelas alternativas, é que você vai nas alternativas. Porque senão, às vezes, você acaba se influenciando pelas alternativas e erra a questão. Então, não faz isso. Primeiro, lê os itens e responde de acordo com o que você entende, para depois adequar o teu entendimento aos itens de baixo, tá? Então, vamos lá. Item 1. O controle social é uma importante forma de responsabilidade horizontal, exercida diretamente pelo cidadão. Vamos raciocinar de plano. Falei para vocês que é lógica. O que é responsabilidade horizontal? No horizontal, eu tenho todo mundo igual, né? Na mesma escala. E eu pergunto para vocês, o cidadão está na mesma escala que o governo? No mesmo nível? Não. Então, só daqui eu já sei que essa responsabilidade, esse controle social que analisa a responsabilidade horizontal, não é do cidadão. O cidadão, ele faz essa responsabilidade vertical, ele analisando os entes da federação, União, Estado-membro, município e Distrito Federal. A responsabilidade horizontal é feita pelos próprios entes da federação, um pelo outro. Então, é um ente verificando o outro. Aí a gente tem a teoria dos freios e contrapesos, onde o legislativo, o executivo e o judiciário são órgãos, né? São poderes independentes e harmônicos. Então, são independentes, mas vivem em harmonia, e a função principal deles é fiscalizatória. Isso é uma responsabilidade horizontal. Então, a horizontal se dá pelos próprios entes governamentais. Quando eu falo em cidadão, eu não estou falando em responsabilidade horizontal, mas sim vertical. Então, o item 1 está incorreto, está errado, ok? Vamos passar para o próximo. O 2. Os controles internos e externos de quê? Da administração pública. Além de atenderem aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade, impessoalidade e do equilíbrio das contas públicas, devem ser realizados com fundamento nos princípios da eficiência e efetividade. Mais do que correto. A gente sabe que os princípios que norteiam a administração pública são o LIMP, lembra? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, que os atos administrativos devem estar de acordo com a lei, com o que está previsto na lei. E quem verifica a presença desses controles, desses princípios, esse controle se dá através do controle interno e externo. Então, legalidade, vamos voltar para o LIMP. Impessoalidade, os atos administrativos devem atuar de uma forma geral, sem vincular uma pessoa em si, né, sem favorecer um determinado nicho de pessoas, além do que no ato administrativo não deve constar a pessoa do administrador. Então, este não é um ato do governo tal, do governante tal, esse é um ato do Estado de São Paulo, esse é um ato do Estado da Bahia, e não um ato da figura da pessoa. Moralidade, além dos atos estarem de acordo com a lei, ele também tem que estar de acordo com o sentimento de moral, né, do certo e do errado. A publicidade, os atos administrativos devem ser públicos, e essa publicidade se dá através de publicação do ato no Diário Oficial ou do portal da transparência, como a gente viu lá no começo, né? E também a eficiência ou eficácia. Na verdade, o correto é eficiência. Eficiente é aquele ato que ele se dá com menor gasto e da melhor forma. Então, é qualidade e quantidade. São os dois juntos e não um só. Então, esse item 2, desculpa, gente, pela tosse, ele está correto, tá bom? Vamos passar para o próximo. 3. O resultado primário é uma espécie de medida utilizada para auferir o volume de recursos. Gente, vamos pensar, resultado. Quando eu falo em resultado, não parece que eu estou fazendo uma conta onde eu tenho uma coisa positiva e uma coisa negativa? Né? Resultado, quando eu falo eu tenho este resultado, é porque eu fiz alguma conta, né? Então, o resultado não pode ser só volume. Resultado primário é um pensamento onde está envolto
duas coisas. E aqui em termos de administração pública, o que eu estou vendo? A receita, né, e as despesas. Isso é um resultado primário. E por que primário? Porque ele leva em consideração essa conta simples, receita e despesa, sem analisar, na verdade, os juros, né, o que vem a mais dessa brincadeira. Então, é o resultado primário. Então, quando eu olho resultado, eu já sei, resultado primário, que isso está errado, porque resultado primário não pode estar correlacionado a volume de recursos. Resultado, e eu pensar só em recurso, sem pensar em recurso menos despesas, está errado, esse item está incorreto, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. O item 4 da questão, ele vem falando do conceito de responsabilidade, e ele diz que ele guarda estreita relação com os conceitos de responsabilidade fiscal e social. Ora, se eu sei a definição de responsabilidade, eu já sei que até aqui está certo. Sendo a realização da prestação de contas, da responsabilização e da avaliação dos resultados obtidos em uma gestão, exemplos de ações que devem permear a gestão pública responsável. Certinho, né? Uma gestão pública responsável, é claro que ela tem que apresentar as contas, ela tem que apresentar a avaliação dos resultados, ela tem que dar exemplo dessas ações. Então isso está super correto, é isso mesmo, tá? Vamos lá, vamos para o próximo. E o item 5, que fala: a partir da edição da Lei da Responsabilidade Fiscal, foram estabelecidos diversos mecanismos de controle dos gastos públicos, tais como despesas de pessoal, inscrição de despesas em resto a pagar, endividamento público, além de regras para correção de desvio. Gente, eu acredito que esse seja o item que pode trazer um pouco mais de confusão para vocês. Por que isso? Porque, na verdade, quando a gente está lendo isso, você acaba achando que pode ser que esteja certo. Mas, se vocês analisarem a nossa aula de número 1, a nossa primeira aula, esses pontos de análise da despesa com pessoal, inscrição de resto, de endividamento, ele não passou a existir com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele já existia na cartilha do Tesouro Nacional. Olha lá na nossa aula 1, nossa aula texto 1, ela fala exatamente isso, que essas coisas relacionadas a despesas com pessoal, endividamento, elas não surgiram com a Lei de Responsabilidade Fiscal, elas surgiram já na cartilha do Tesouro Nacional, além da previsão na Constituição Federal de 88. Por isso, não consta aqui, mas esse item também é falso, ok? E aí a gente acaba respondendo a nossa questão 1. E vamos então para a questão 2, que, como eu falei para vocês, a questão 2, olha lá, vamos para outra questão. Olha a carinha da moça, cansada, e na verdade, reitero para vocês, o ENAD não é uma prova difícil. O ENAD é uma prova que necessita de interpretação de texto e lógica, porque o conhecimento vocês têm, vocês adquiriram aqui com a gente, eu tenho absoluta certeza. E como eu falei para vocês, fico muito tranquila porque o material foi dado para vocês, está disposto. Só precisa, gente, ir para a prova com disposição, fechando, vestindo a nossa camisa, porque o ENAD é muito importante para a instituição, para os alunos que fazem parte da instituição. É muito importante você ter uma nota positiva no ENAD, porque isso traz um peso a mais, né? Um lacinho a mais no teu currículo. Isso é muito legal, uma nota legal no ENAD. Então, nós estamos fechando junto com vocês, é muito importante o ENAD, para a gente e para vocês. E aí vamos para a nossa segunda questão do ENAD, que também requer interpretação de texto, mas na minha opinião, muito mais fácil. Quer ver? Vamos lá. E aí ela começa com aquele texto que eu falei para vocês, toda a questão ENAD tem um texto primeiro, e ela fala que a Constituição Federal de 88 determina a elaboração de 3 instrumentos. Primeiro, esse texto inicial do ENAD, nunca você tem que avaliar se ele é verdadeiro ou ele é falso. Ele é verdadeiro, tá? Ele vem te dando um contexto da questão que vem abaixo. Então, só tá contextualizando você, tá? Você vai lendo com essa certeza de que é isso mesmo. E aí tem esses 3 instrumentos para a composição do processo orçamentário federal. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual. Cada um desses instrumentos tem uma função, conforme ilustra a figura a seguir. Então, cada um deles tem uma função.
Desculpa, gente. Antes de eu descer para a questão em si, plano plurianual. Então é mais de um ano que ele abarca. Lei de diretrizes orçamentárias. Ela é um pouco mais abrangente. Lei do orçamento anual. A lei do orçamento anual, então ela é de um ano, né? Opa, tô entendendo. Vamos lá para a imagem. Vamos lá comigo. Então, políticas públicas e o programa de governo, ele vem para o PPA vem planejar, a lei de diretrizes vem orientar e a lei orçamentária anual alocar. Isso aqui diz muita coisa, porque a gente vai agora para a questão. Com o texto acima e com essa imagem, gente, vocês já mataram a questão entendendo isso. Por isso que eu digo para vocês, o ENAD, interpretação de texto, total. Vamos lá. Considerando essa figura, a natureza, as funções e as características essenciais das leis orçamentárias, avalie as afirmações a seguir. Primeiro, o PPA, lembra o que é o PPA? O Plano Plurianual. Estabelece o planejamento de um período de 4 anos por meio dos programas de governo. Lembra, se é um plano plurianual, já não é de um ano. E essa resposta está certa e ela está na nossa aula 4. Você entra na nossa aula texto 4 e ela está lá, graças a Deus, contemplando vocês com essa resposta. O item 1, então, está correto. Lembra? Eu vou responder os itens primeiro colocando lá em cima, correto ou incorreto. Só depois eu vou descer para as alternativas para tentar encaixar o que eu entendi com as alternativas, para que a gente não fique sugestionado com a resposta. Vamos lá. 2. A lei orçamentária anual fixa o planejamento de curto prazo. Tá certo, né? Porque orçamentária anual, de um ano, ou seja, materializa as ações e os programas a serem executados anualmente. Nossa, essa eu tenho certeza que tá certo. Uma interpretação de texto simples me leva a isso, né? E também tá na nossa aula texto 4. Agora, a lei de diretrizes orçamentárias estabelece a ligação entre a lei orçamentária anual e o PPA, destacando desse último os investimentos e gastos prioritários que deverão compor o orçamento anual, bem como define as regras e as normas que orientam a elaboração da lei orçamentária anual, que irá vigorar nos 4 exercícios seguintes ao da sua edição. O que está errado aqui, gente? A hora que eu falo que a lei orçamentária anual é de um ano, eu não posso afirmar que ela vai vigorar nos próximos 4. Então, isso já de cara está errado. E eu verifico isso, na verdade, lendo também a nossa aula 4. E vou até trazer um texto para vocês, que tem na nossa aula 4, só para lembrar. A lei de diretriz orçamentária é um controle do déficit público, permitindo equilíbrio entre receita e despesa. E aí a gente fala assim, é um instrumento que funciona como um elo. Então, a diretrizes é o elo, uma coisa que liga o plano plurianual ao orçamento anual. Uma das características da lei de diretrizes orçamentárias, e que está na nossa aula 4, e é aqui que eu verifico que esse item está errado, é a transitoriedade. Então, a lei de diretrizes orçamentárias ela é transitória, porque seus efeitos eles existem apenas numa função anual. Aonde a gente acha isso? Nessa aula texto 4. Tá bom, gente? Por hoje é só. Qualquer dúvida me procurem. Desculpa a tosse, mas professor também é bom, você sabe agora que eu não sou uma máquina, né? Que quem tá aqui desse lado é a gente mesmo. Vocês, se tiverem qualquer dúvida, me procurem, estou super à disposição. Vistam essa camisa junto com a gente do ENAD. Vamos participar, vamos para a nota máxima, porque a gente tem condições para isso, tá bom? Conto com vocês e até a próxima, tá, gente?